Olá pessoal, a paz, tudo bem? Bom, nós vamos dar início aí a uma série de estudos, que vão tratar acerca da história de Israel, um assunto que, pelo pouco que eu conheço da congregação, é um assunto bem pertinente, é um assunto que todos, de certa forma, têm um conhecimento, haja vista que vocês estão sempre comemorando as festividades judaicas dentro do templo. Então vocês constantemente têm acesso a essas informações. Então será um período muito enriquecedor, porque vocês vão poder pegar algumas informações que vocês já possuem e unir com aquelas que eu vou passar, tá ok? Confesso que não sei tudo, estou constantemente à pesquisa de informações acerca do tema. É um tema que eu gosto muito de estudar, me atrai muito as informações acerca dessa história, da história desse povo em específico, tá? E é uma história que, de certa forma, vai formar a base sólida para tudo aquilo que ainda há de vir, que no caso é o Novo Testamento, Porque algumas linhas de raciocínio teológicos vão dizer que o Novo Testamento, ele acaba por si só de tirar a autoridade que o Antigo Testamento tinha. E isso não é uma verdade. Tá? Não é uma verdade por quê? Porque 90% das informações que nós temos no Novo Testamento se dão pelo fato das profecias que estão no Antigo Testamento. Então, se eu quero entender o Novo, automaticamente eu tenho que me debruçar sobre o Antigo. Sem o Antigo não existe um Novo Testamento. Inclusive, a própria figura do principal personagem do Novo Testamento, que é Cristo Jesus, se dá por meio das profecias que estão inseridas todas no Antigo Testamento, tá ok? Por exemplo, quando os discípulos saíam para pregoar as boas novas do reino, não se existia nem sequer o Novo Testamento ainda, tá? Eles saíam com o Pentateuco, com a Torá sobre posse de suas mãos, para poder assim apregoar as boas novas do reino de Deus. Então, creio que será um período muito rico para nós, será o momento de nós estarmos uma vez mais juntos, tá? Discutindo acerca dos temas propostos nessas aulas, e eu creio que será um tempo onde o nome do Senhor será glorificado, as nossas vidas edificadas, e logo, logo estaremos aptos para poder estarmos juntos pessoalmente, tá? Então vamos seguir aí o nosso primeiro slide. Eu quero tratar com vocês utilizando o nome de livros históricos. Por quê? Quando você tem contato com essa matéria dentro da grade de básico em teologia, o nome que nós damos é livros históricos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar dentro da grade do básico muitas questões que são bíblicas, Vamos pegar ali perspectivas de todos os livros que vão de Josué a Esté e vamos discutir livro a livro, que é o que eu quero fazer com vocês. Dentro do quadro do bacharel em teologia, o nome já muda para a história de Israel. Por quê? Porque vai trabalhar um diálogo muito mais filosófico, muito mais acadêmico, muito mais histórico, por sinal, com datas, com perspectivas cronológicas, com nomes de reis, de faraós. É uma situação muito mais que fica no campo da academia do que no campo da congregação. Então eu gosto muito de utilizar a história de Israel dentro de um contexto dos livros históricos, porque ele oferta para nós a possibilidade de aplicarmos essas informações dentro das nossas igrejas, dentro da congregação, de uma escola bíblica dominical, de um discipulado. Então por isso eu quero trabalhar sempre dentro dessa ideia dos livros históricos. Nessa nossa primeira aula, eu quero trabalhar um pouco, tá? Fazendo um apanhado de tudo que nós vamos discutir em todas as aulas, trabalhar um pouco dos problemas da formatação de uma história de Israel, para que a gente possa compreender melhor todas as informações que ainda hão de vir. Então, os primeiros tópicos que eu quero trabalhar com vocês são esses. O primeiro é a narrativa, que vai tratar de um período que teve a durabilidade de 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, você tem do livro de Josué até o livro de Esté. Então vocês conseguem perceber que tem uma cronologia muito intensa, enorme por sinal,
muitos acontecimentos foram ocorrendo durante esse período de 1000 anos. O povo entra na cidade de Jericó, o povo sai da cidade de Jericó, Israel toma Canaã, Israel é retirado de Canaã, Israel fica como controlador da cidade, Israel perde o controle da cidade, Israel tem a necessidade da figura dos juízes, os juízes entram, fazem, existem mudanças hierárquicas dentro desse contexto, então existe um abismo de tempo muito grande entre um livro e outro, quiçá dentro do livro de Josué até o livro de Esté. Para você ter uma noção, o livro de Josué vai trabalhar uma ideia onde o povo entra para possuir uma localidade geográfica. O livro de Esté já vai trabalhar o povo sendo cativo, tá, por um outro rei. Então olha o espaço de tempo que ocorre dentre um livro e o outro, dentre o primeiro livro da história de Israel até o último livro da história dele. Então são sobre essas informações que eu quero dialogar com vocês durante esse período de aula, tá ok? O segundo tópico aí é que a história de Israel, ou os livros históricos, eles têm como base o Pentateuco, tá? E o que é o Pentateuco, por exemplo, para os hebreus? O Pentateuco é aquilo que vai normatizar, que vai criar regras, que vai estabelecer direitos e também deveres. Haja vista que o Pentateuco, que vai formar os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, vão trabalhar a ideia de como Deus vai escolher trabalhar com esse povo para que eles possam compreender quais são as atitudes que eles vão ter que tomar futuramente. Quando o povo hebreu precisa tomar uma atitude, uma decisão, eles têm que, obrigatoriamente, dialogar com os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Para nós que somos cristãos, chamamos esses 5 primeiros livros de Pentateuco. Para os judeus, eles vão trabalhar a ideia de Torá. O nome é diferente, mas o significado torna-se o mesmo, porque a ideia dos 5 primeiros livros é estabelecer normas, estabelecer regras, estabelecer leis a serem seguidas. É a Constituição Federal do povo hebreu. Você tem uma noção, muitas das leis que você encontra no Pentateuco hoje ainda são obedecidas até o tempo atual em Israel e pelos judeus que são espalhados por todo esse planeta. Então o Pentateuco é a base sólida de todos os livros históricos, de toda a história de Israel. O Pentateuco, por exemplo, vai dar base sólida para muitas atitudes que Cristo Jesus toma. O grande exemplo disso é o próprio sacrifício que Jesus faz no madeiro. É um sacrifício que envolve todo o seu significado lá no livro de Levítico. Se você quiser compreender melhor o sacrifício que Jesus faz na cruz, a morte de Jesus, obrigatoriamente você tem que pousar o seu aviãozinho, tá, no livro de Levítico, fazer a leitura do mesmo, porque assim você passa a compreender melhor o valor do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Por exemplo, quando você vai ler a carta aos Hebreus, para você compreender a carta aos Hebreus, obrigatoriamente você tem que retornar ao Pentateuco. Você tem que fazer a leitura dos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Eles são muito rejeitados? Sofrem o preconceito? Sim, sofrem. Porque dentro do Pentateuco existem muitas leis que são específicas para um determinado povo, que são os judeus. Porém, 90% que você encontra, por exemplo, no livro de Levítico, aplicam-se às nossas vidas e são necessários para que nós venhamos a compreender algumas situações que passa desapercebido aos nossos olhos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela recebe aquela palavra de Cristo, né? Filha, tua fé te salvou, você encontra respaldo para essas explicações no livro de Levítico. Porque o livro de Levítico vai dizer que a mulher que sofria desse mal, ela tinha que ficar afastada da sociedade.
o livro de Levítico vai dizer que tudo que ela tocava se tornava impuro e todos que a tocassem tornava-se impuro também. Você vai compreender a situação dessa mulher estudando o livro de Levítico, e lá você vai compreender que ela estava em um lugar que ela não poderia estar. Lá também você vai compreender o do porquê Jesus chama aquela mulher de filha, sendo que ele não chama nenhum daqueles que ele curou de filho. Por que é que ele chama a mulher do fluxo de sangue de filha? Porque a lei de Levítico vai dizer que só existia uma pessoa que era capacitada a cuidar de uma mulher que sofria de um fluxo constante se ela não tivesse filhos e nem marido, que é o caso dessa mulher, que era o seu pai. Então aquela mulher, ela entra dentro de um cenário como uma desconhecida e acaba, por meio da sua fé, recebendo a adoção de Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. Aí você pode estar retrucando comigo aí na sua casa, dizendo: mas Jesus não era o pai dela. A teologia vai dizer que quando Jesus vem à Terra, ele vem 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele se apresenta ao ser humano com o seu processo de empatia, né? O poder que se tem de se colocar no lugar do outro. Como 100% Deus, ele se apresenta a minha pessoa e a sua como pai. Então, quando ela toca a orla de Jesus, tá? Jesus se apresenta a ela como pai e fala: filha, a tua fé te salvou. Então, essas situações você só compreende no livro de Levítico, entre outras tantas informações que, se eu ficar aqui falando só deles, nós perderemos aí toda uma eternidade. Mas existem outros assuntos, outros links que nós podemos fazer para elucidar algumas interpretações que estão no livro de Levítico, que vão elucidar o Novo Testamento, tá? Que somente ali você encontra. Quem sabe não seja um assunto para aulas futuras que nós viemos a ter por aí, mas no momento vamos discutir os livros históricos. Outra ideia que eu quero trabalhar durante essas aulas com vocês, tá? É a tratativa do início da história, tá? De Israel, que começa com a morte de Moisés e a ascensão de Josué. A Bíblia vai nos dar informações que Moisés ele é chamado, tá ok? Para executar uma determinada função de liderança, executa muito bem, arranca o povo com mão forte do Egito, conduz esse povo por um período de 40 anos no deserto, até que chega um momento que Moisés não tem mais condições de dar continuidade ao seu ministério, e aí passa, né, o cajado para Josué. Nesse momento, inicia-se aí aquilo que nós chamamos a história de Israel. A história de Israel inicia-se com um personagem, e esse personagem tem o nome de Josué, tá? Para uma nova história nascer, uma outra história teve que morrer. A história de Moisés fica no deserto e a história de Israel inicia-se com Josué. Então isso abre um leque, por exemplo, para que nós venhamos a compreender que para um ciclo novo aparecer nas nossas vidas, um ciclo velho obrigatoriamente tem que descer a sepultura. Então, para que Josué viesse a nascer, para que Josué viesse a aparecer dentro desse contexto, Moisés obrigatoriamente tinha que falecer, tinha que morrer, tinha que descer a sepultura. Então, nós compreendemos que a história de Israel começa com a ascensão de Josué na liderança do povo hebreu. Outra ideia que eu quero trabalhar com vocês é o período dos juízes. Tá? O período dos juízes, ele é um período muito importante, por quê? Porque é justamente nesse período que você vai ter como base a história do livro de Ruth, você vai ter a figura dos primeiros livros de Samuel e de 2 Samuel, então ele vai proporcionar uma base, tá ok? Para que outros livros possam se estabelecer e vai demonstrar um erro que Josué comete, tá? Quando ele desce a sepultura. Lembra que Moisés morre e Josué ele nasce para um ministério? Só que quando Josué morre, Josué não deixa discípulos. E pelo fato de não deixar discípulos, ele morre, mas outros não vêm nascer. E aí um grupo de pessoas que sai do deserto, conquista Canaã, dentro de alguns territórios, porque Josué não conquista todos, tá ok? Agora esse povo não tem um líder,
todos passam a viver de acordo com aquilo que eles acham e pensam ser uma verdade, né? E aí o caos se estabelece. Porque quando eu faço o que eu acho ser o certo e você faz o que acha ser o certo, dá ruim, né? E o fato de eu achar ser certo não corresponde ser o certo. Então, o período do juízo é um período crítico da história de Israel, é um período que vai deixar marcas muito grandes, tá? Futuramente em outros livros. O caos de fato se estabelece no livro de Juízes e não é resolvido, não é solucionado. Isso nós vamos conseguir compreender no decorrer das nossas aulas, beleza? Outra ideia que eu quero trabalhar com vocês é acerca do período da monarquia de Israel, que é justamente quando o período dos juízes chega ali a um limite máximo, um limite suportável, tá? Samuel ele está em idade avançada, seus filhos sem condições de moral, de caráter e de ética, de dar seguimento ao ministério do seu pai, que era Samuel, tá? E aí surge o desejo no povo de mudar o governo. O governo era teocrático, Deus era o governante, e o povo agora sente o desejo de ser como as outras nações. Como eram as outras nações? Elas eram governadas por um rei, tá? Por um patriarca, por um monarca geral, né? E aí o povo de Israel sente esse desejo de mudar o projeto ou o plano governamental, tirar Deus de jogada e colocar um rei para governar, aonde eles pudessem estar submissos. Então esse povo agora rejeita Deus e quer a figura de um homem para que eles possam se prostrar aos seus pés. Queriam ser igual aos outros povos. E aí o caos se estabelece ainda mais sobre essa população. Mas é um assunto que nós vamos trabalhar principalmente no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, que é quando esse processo de mudança de teocracia para monarquia começa a ser dialogado, que é quando Saul, primeiro rei de Israel, toma posse do poder, tá? Outro assunto que é a monarquia dividida, tá? A monarquia ela vai se estabelecer, ela tem como rei principais, né, Saul, que governa por 40 anos, logo após vem Davi, que governa por mais 40, e depois surge Salomão, que também governa por 40 anos. Só que Salomão, ele vai conseguir ser um rei pior do que foi Saul, o primeiro, tá? Salomão vai começar a tomar algumas atitudes que vão deixar as pessoas extremamente iradas e que com a sua morte o reino se divide. Agora, aquilo que era unido, aquilo que funcionava dentro de um processo de unidade, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas sempre ali como uma mesma nação, agora com a morte de Salomão e com as consequências dos seus erros, esse reino de Deus agora ele é dividido. E vocês sabem melhor do que eu que todo reino que se divide, ele não tem o poder de subsistir. Então daí era ladeira abaixo, problemas atrás de problemas, até nós conseguirmos chegar ao período intermediário, que é quando Deus fica 400 anos em silêncio, voz profética alguma, ela é ouvida dentro do arraial do povo hebreu, e aí o caos se estabelece, o povo fica sem profeta, as pessoas ficam sem ouvir a voz de Deus, e a primeira voz que se escuta depois desse grande silenciar de Deus é a de João Batista, lá no deserto da Judéia, apregoando raça de víboras, tá? Para que as pessoas pudessem se converter e ele fazendo o papel de endireitar o caminho do Senhor. Mas até a monarquia dividida eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Então esse é o meu cronograma da história de Israel, que eu quero discutir com vocês nas nossas aulas, tá bom? Que eu não vou dar limite de quantidade, vou procurar ser o mais sucinto possível para não enfadar os irmãos, mas quero que vocês entendam que eu vou dar o meu melhor para que nós venhamos conseguir elucidar algumas situações referentes à história desse povo que é extremamente linda, tá ok? Agora eu quero discutir com vocês acerca dos problemas enfrentados na produção de uma história de Israel. Não era fácil, tá bom, queridos, fazer uma formatação dessa história. Por quê? Por causa desses problemas aqui. O primeiro era a seletividade histórica, tá? O que significa seletividade histórica? Quando nós compreendemos que vamos fazer história,
História ela é seletiva. Toda história ela é seletiva. A história ela não é biográfica, tá bom? Qual a diferença da história para uma biografia? Biografia vai trabalhar a ideia de nós contarmos uma narrativa detalhada de algo, de alguém, de um povo, seja lá o que for. Então, se eu for tratar de uma biografia da minha vida, eu vou tratar nos mínimos detalhes, tá bom? Agora, como é uma história, ela é seletiva. A Bíblia Sagrada, por exemplo, que nós temos sobre posse de nossas mãos, ela é um livro de história, ela é seletiva, ela não é uma biografia. Os evangelhos, por exemplo, não são uma biografia da vida de Jesus. Os evangelhos vai se tratar de uma história da vida de Cristo Jesus. E nós precisamos compreender isso, tá? Então, quando se trata de seletividade histórica, trata-se de pegar algumas informações em detrimento de outras informações, tá? Então, eu vou escolher que tipo de informação eu vou trabalhar, que tipo de assunto eu quero discutir, tá bom? Para que a gente possa encontrar as verdadeiras respostas para aquilo que nós temos a discutir com as pessoas. E isso tudo é muito importante, porque caso contrário nós não conseguimos extrair a totalidade das informações que nós temos, beleza? Então, quando se fala de uma história de Jael, fala-se de se criar um processo seletivo, aonde dentro desse cenário o escritor bíblico, né, ele vai escolher alguns assuntos e não vai escolher outros assuntos. Dentro de uma história de Jael, por exemplo, existem duas informações que são muito importantes, mas que não estão dentro da Bíblia Sagrada. Uma é o Holocausto, tá? Até porque ela foi escrita dentro de um cenário histórico um pouco mais para frente. Mas existe uma situação histórica que poderia estar inserido dentro da história de Jael e não está, que é, por exemplo, o estabelecimento do Código de Hammurabi. Do que o Código de Hammurabi vai trabalhar? Ele vai ser o esqueleto dos 10 mandamentos, mas não se encontram na narrativa bíblica. Por quê? Porque Deus assim optou por não inserir aquela determinada informação. Deus optou por não trabalhar esses assuntos dentro da construção da narrativa bíblica. Então é um problema, porque algumas pessoas não compreendem, querem lidar com a Bíblia como se ela fosse uma biografia, quando na realidade ela é uma história, e como história ela é seletiva. Inclusive na vida de Jesus, os textos bíblicos, por exemplo, vão nos dar informações, né, que se fôssemos narrar todos os milagres de Jesus, os livros que nós temos sobre posse de nossas mãos não seriam, de certa forma, o suficiente, tá ok? Então a Bíblia ela é seletiva, tá bom, pessoal? Ela não é biográfica, ela é um livro de história. Como história, ela vai selecionar algumas informações em detrimento de outras. Outra ideia é em relação à inerrância bíblica. A Bíblia, ela não contém erros, tá? Em espécie alguma. A história bíblica, ela não contém erros. O que é isso? Quando a Bíblia, ela dá, por exemplo, uma localidade geográfica, tá? Ela está falando o que é certo, ela está dando uma cronologia correta, ela não contém nenhum tipo de erro. E a cada dia que passa, pessoal, a cada ano que passa, conforme a ciência, né, ela vai evoluindo, mais informações da Bíblia Sagrada vão sendo tidas como verdades. Exemplo, o dilúvio cientificamente é comprovado. A queda das muralhas de Jericó cientificamente é comprovado. Até o fato de Josué fazer o sol parar é comprovado cientificamente que em um momento da história da vida humana, né, esse período aconteceu. Só que a ciência ela não vai dar o braço a torcer, mas ela comprova a existência de algumas situações, tornando a Bíblia inerrante. Só que, quando você vai, né, formular, produzir uma história de Jael, você que é cristão ou judeu, você que é crente, que acredita nas histórias bíblicas, você vai se apropriar da informação bíblica como se fosse uma verdade absoluta, que de fato é, e vai compreender que ela não contém erros.
Só que o cientista natural, o secular, por vezes até o ateu, né, cientista, ele vai dizer que isso é impossível, porque toda a história contém os seus erros. Então eles não vão bater com a sua ideia, eles vão virar as costas com as nossas perspectivas históricas, teológicas e acadêmicas. Tá? Por exemplo, uma história secular, quando ela não consegue obter a informação de determinado dado, eles esquecem aquele assunto. Pesquisou, caçou, cavou, mandou geógrafo, mandou arqueólogo, não se descobriu, tá? Aquela determinada informação, não obteve aquele determinado dado, o que a história secular faz? Esquece. E o historiador religioso? Quando ele não consegue compreender aqueles dados, fez os mesmos processos, enviou o geógrafo, enviou o arqueólogo, cavou, pesquisou, leu, não encontrou informação, o historiador religioso, ele não vai esquecer aquele assunto, ele vai adotar o campo da fé. E aí ele aplica a fé dentro daquilo que ele não consegue explicar. Então, quando a ciência secular, né, e quando a ciência religiosa elas se encontram, há esse choque de vaso, tá? Porque um só trabalha com aquilo que se prova. O outro, que somos nós, aquilo que eu não provo entra no campo daquilo que eu creio. Mas a Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erros, ela não contém falhas. Aquilo que está escrito dentro da narrativa bíblica é sim uma verdade absoluta e não fruto de uma maconha mal fumada, tá ok? Vamos seguir aí. Outra complicação é acerca do historicismo. O que é o historicismo? O historicismo é um pensamento filosófico no campo da história, tá ok? Que vão pregar o seguinte, eles não pregam, tá bom, pessoal? A inexistência de Deus. Eles acreditam que Deus existe, eles acreditam que existe uma força divina que comanda todo esse espaço, que criou os céus e a terra. Porém, esse grupo, o historicismo, eles vão dizer que Deus não interfere na história da vida humana. Se chove muito, se chove pouco, se há terremotos, se existem tsunamis, se existe pandemia, como é a crise que nós estamos vivendo na atualidade, né? Isso tudo não tem nada a ver com a mão de Deus e nem com a mão do diabo. Dentro do pensamento deles, tudo que está acontecendo na natureza, nada mais, nada menos, se trata do fruto das ações do homem. Se existem muitos terremotos, é porque o homem assim o faz acontecer. Se os mares estão ocupando o espaço de terra firme, é porque o homem está invadindo o espaço. Então, se o céu está poluído, se chove pouco, se chove muito, se existem muitas doenças, isso tudo é fruto da mão do homem. Eles, inclusive, utilizam a ideia, né, da lei da semeadura, que é aquilo que o homem plantar, certamente eles colherão. Então a ideia do historicismo é o seguinte, Deus vem, cria os céus e a terra, pega a chave dos céus e da terra e entrega na mão do homem e fala assim, agora é com vocês. O que vocês fizerem está feito. Eu não me meto nisso. Sinceramente, eu, Leandro, não acredito na ideia do historicismo. Eu acredito até que nós colhemos o que nós plantamos, mas eu também acredito na intervenção divina dentro do nosso processo. Caso contrário, muitos daqueles que hoje estão vivendo o Evangelho, apregoando a palavra, dando um bom testemunho acerca das coisas de Deus, não estariam mais entre nós. Se estamos vivos hoje, é porque a mão de Deus interviu dentro do nosso tempo, nos resgatou do império das trevas e mudou a nossa história. Porque dentro da vida pecaminosa que nós vivíamos, nós não poderíamos fazer absolutamente nada para nos livrarmos da sepultura. Então eu acredito na intervenção divina, tá? Desde que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e busque a Deus com todo o seu coração. Tá ok? Último tópico aqui da nossa aula, para nós terminarmos o nosso diálogo dessa vez, que é quando nós vamos trabalhar a ideia da liderança, da formação e da capacitação do povo de Israel. Para isso, inevitavelmente, nós temos que falar acerca do nosso tio Moisés, tá? A liderança de Moisés, ela é muito importante porque dentro de um cenário histórico, pessoal,
você precisa compreender o seguinte. A Bíblia vai nos dar informações que José entra no território egípcio, correto? E ali ele torna-se governador do Egito. E José ele realiza muitas ações dentro do Egito, faz com que o Egito encontre uma prosperidade extremamente elevada, mesmo em tempo de fome, de vacas magras, né? Como o sonho que Faraó teve vai tratar na Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia vai nos dar informações que José morre. José entra em um processo de óbito, e agora esse povo que estava na terra egípcia fica, de certa forma, dependente, tá, do respeito à memória daquilo que José tinha feito. Até então, estava tudo indo de boa, estava tudo tranquilão, ninguém mexia com os hebreus, muito pelo contrário, os respeitavam e muito. Só que passa ali aproximadamente 300 a 400 anos que levanta-se um novo faraó. E esse novo faraó não leva em consideração aquilo que José tinha feito. O texto bíblico do livro de Êxodo vai dizer que o faraó novo não conhecia José. Se não conhecer, dá a ideia de não levar em conta, de ser ingrato com aquilo que José fez. Primeira ação que esse novo faraó faz, escraviza o povo hebreu. Porque entende-se o seguinte, o número desse público aí é muito elevado, maior do que o nosso, eles são mais fortes, mais capacitados e mais inteligentes. Então, se eles se unirem ao outro exército, vão nos dominar com muita facilidade. Então, escravizemos ele, vamos impedir o seu crescimento e vamos utilizá-lo como ferramenta de escravidão, de mão de obra para prosperar o Egito. Tá? Só que a Bíblia vai nos dar informações que esse povo se cansa e executa um processo de clamor a Deus, tá? Que é onde entra o nosso segundo tópico, a formação do povo do Egito. A formação do povo hebreu, o início da história de Israel, desse grupo de pessoas, né? Desse grupo de personagens, se dá no Egito, pessoal. Em que momento? No momento em que esse povo escravo, retido dentro daquele território, decide fazer uma ação que muda a história da vida deles. Sabe qual a ação? Orar. Eles se uniram. Até então estava cada um lutando pela sua própria vida. Cada um olhando para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades. Só que a crise vem. A assolação aparece. O que esse povo precisa fazer? Se unir para orar. Quando eles resolvem viver um processo de unidade em busca de um mesmo propósito, aí eles se formam como um único povo, o povo hebreu que é retirado do Egito com mão forte. Então, a igreja, por exemplo, né, ela só é igreja quando todos estão no mesmo propósito. Quando estão cada um com seus propósitos, não é igreja. Quando todos estão no mesmo propósito, a igreja está formada dentro de qualquer tipo de cenário. Tá? Outra ideia aqui é a saída dos hebreus do Egito. Né? Tudo se dá em uma guerra de deuses. Moisés representava o Deus dos escravos e Faraó representava o Deus dos egípcios, da prosperidade, da riqueza. Né? Ali é uma guerra santa, é uma guerra divina. É um Deus batalhando contra 10 outros tipos de deuses. Para nós, hoje é normal, é tranquilo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Só que dentro daquela época, servir a um Deus somente era coisa de maluco. Porque entende o seguinte, um Deus não pode vencer 10. As pessoas serviam a diversos deuses naquela época porque eles serviam cada deus, porque cada deus tinha uma característica diferente. Um deus curava, um deus prosperava, um deus tinha o poder de pacificar, um deus era o deus da guerra. É tipo a Igreja Católica, né? São Jorge, Santo Antônio, Nossa Senhora de Aparecida. Cada santo católico tem uma característica, um poder específico de trazer algum tipo de dádiva para os seus seguidores. Esse era o pensamento religioso da época. Então quem servia um Deus somente, servia um Deus que só podia fazer uma coisa, e não diversas delas. Então, dentro do cenário, do pensamento do povo hebreu, do povo egípcio, perdão, quem ia sair vencedor dessa parada? Os egípcios, pô.
Eles tinham 10 deuses a favor deles. Moisés só tinha um. E aí qual processo acontece ali? Deus endurece o coração de Faraó para que ele pudesse perseguir Moisés e Deus pudesse lutar contra os deuses dos egípcios. E aí cada praga é uma forma de Deus destronar uma divindade que era cultuada dentro do território que o Egito dominava. Então a cada praga era uma derrota de um deus. Até que Deus destrói, né, os 10 deuses, as 10 representatividades divinas inseridas dentro daquele território, e aí o povo de Deus ele é liberado, ele é liberto para sair do Egito por meio de uma ação miraculosa da parte de Deus. E o nosso último tópico é a capacitação do povo no deserto. A graduação desse povo se dá no deserto, tá? E não fora dele. Por que é que Deus leva esse povo para o deserto? Porque somente o deserto podia ofertar para eles aquilo que eles precisariam para tomar Canaã e para seguir a vitória. Por quê? No deserto não tem fast food, não tem sombra e água fresca. O deserto era o único lugar que Deus poderia fazer com que o povo dele vivesse totalmente dependente de Deus. Se eles quisessem água, eles tinham que pedir a Deus. Se tivessem fome, eles tinham que pedir a Deus. Se tivesse frio, eles tinham que pedir a Deus. Se tivesse calor, eles tinham que pedir a Deus. Então, a todo tempo, eles estavam dependentes de Deus. Então, a principal característica desse processo de vida no deserto é fazer com que o povo tornasse-se dependentes de Deus. Coisa que eles não eram no Egito. O Egito tinha de tudo, pessoal. No deserto não tinha de nada. Então, era um momento de Deus ensiná-los a viver um processo de total dependência desse ser divino. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Eu vou estar compartilhando esses slides com vocês. Espero que vocês tenham gostado das aulas, das explicações. Foi apenas uma parte introdutória, tá? Na semana que vem nós vamos conseguir entrar com o livro de Josué. Vamos trabalhar intensamente o livro de Josué e assim por seguinte. Toda semana a gente estuda um livro, toda semana a gente faz uma parte introdutória para que vocês possam receber algumas informações que venham enriquecer o ministério, a vida espiritual de todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder ajudar. Espero que Deus possa ser glorificado por meio desses estudos e vocês edificados de igual forma. Deus abençoe, shalom, shalom, que o Senhor possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Amém.